Salve pessoal do primeiro B da primeira etapa, que o professor Feliciano gravando mais um vídeo de matemática para vocês, correto pessoal? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo de gráficos da função, né, que a gente estava vendo na aula passada, começamos a ver o gráfico da função, e agora a gente vai ver o seguinte, que olhando para um gráfico, no caso, para um gráfico de uma determinada relação, dá para saber se o gráfico é ou não o gráfico de uma função, correto pessoal? Então, por exemplo, olha, essa linha bem aqui, né? É um gráfico, né? E aqui, o que acontece? A gente estabelece linhas perpendiculares paralelas ao eixo Y, né? Aqui eu esqueci do que é o eixo Y. Paralelas ao eixo Y, essas linhas aqui, ó. Essa linha aqui e perpendicular ao eixo X. O que quer dizer perpendicular? Quer dizer que elas formam um ângulo de 90 graus, certo? Esse ponto aqui quer dizer que elas são um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus, né? E o que acontece? Essas retas aqui paralelas ao eixo Y só tocam a linha em um ponto. Olha. Essa aqui só tocou num ponto, essa outra reta só tocou nesse ponto aqui. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que para cada elemento, né, de X só tem uma imagem. E quando isso acontece, a gente pode dizer que o gráfico, no caso essa linha aqui, representa o gráfico de uma função, que é o que está escrito aí. Ó. Essa linha, né, essa linha vem aqui, ó, corresponde ao gráfico de uma função. Por que a gente pode falar isso? Porque as retas que a gente está fazendo aqui, olha, paralelas ao eixo Y, estão tocando a linha em um único ponto. Então, quando isso acontece, a gente diz que o gráfico, que a linha, no caso, representa o gráfico de uma função. Esse outro exemplo aqui do lado, olha, já vai ter essa outra linha aqui, ó, que aparece assim um V aqui deitado, né? E quando a gente traça as paralelas ao eixo Y aqui, ó, perpendiculares ao eixo X, fazendo um ângulo de 90 graus, o que está acontecendo? Elas tocaram essa linha aqui, né, em mais de um ponto. Essa daqui tocou aqui e aqui, ó, e essa outra reta tocou aqui e aqui. Então, quando acontece isso, da reta paralelas tocarem em mais de um ponto da linha, isso quer dizer o quê? Que essa linha aqui não corresponde ao gráfico de uma função, que é o que está escrito aqui. Então, quando essas paralelas toca só em um ponto, é o gráfico de uma função. Se quando traçar as paralelas tocar em mais de um ponto, não é o gráfico de uma função, porque eu estaria dizendo que um elemento aqui tem mais de uma imagem. E para que seja função, cada elemento de X só pode ter uma imagem em Y. Falou, pessoal? Então, se tocar em um ponto, é função, é o gráfico de uma função. Se tocar em mais de um ponto, as linhas que você fizer paralela aqui, não é o gráfico de uma função. Beleza? Então é assim que a gente identifica se um gráfico é de uma função ou não. Tá ok, pessoal? Bem simples, né? Agora eu vou dar uma parada aqui para me apagar o quadro e a gente continuar vendo outras coisas aqui. Então vamos lá, pessoal. Olhando agora, a gente vai ver aqui nesse exemplo o seguinte, que através do gráfico também da função, dá para a gente determinar a imagem e o domínio da função, certo? Então aqui tem uma linha, correta, que corresponde ao gráfico de uma função, certo? E o que a gente percebe? Que essa linha aqui, olha, tem como elementos que fazem parte, né, dela, do 2 aqui, ó, do 2 até o 9, certo? Então ela começa aqui nesse ponto que é 2, 3, né? E vai até esse ponto que é 9, 6, certo? Isso aqui, ó, beleza? Agora, em relação à imagem que a gente já vê no Y, ela tem como ponto menor aqui embaixo o 3, certo? E o ponto mais alto que chega nela aqui, né, o maior ponto no Y é o 8, né? Porque tem aqui o par 4 e 8 que chega até aqui, ó. Então, a parte dela no Y corresponde à imagem, vai de onde? Do 3 até o 8, certo? E a parte dela no X aqui, os elementos de X que fazem parte dela, vão do 2 até o 9. Esses elementos vão ser o quê? O domínio. Então nunca pode esquecer. O domínio está no eixo X e a imagem está no eixo Y. Aí nesse caso o domínio vai de 2 até 9 e a imagem vai de 3 até 8. Certo, pessoal? E não pode esquecer também que essa linha aqui, né, representa o gráfico da função. Então o que a gente vai colocar aqui? Ó? Que o domínio da função que está no eixo X vai ser o quê? X que pertence a reais
tal que esse x vai de onde? Do 2, né? Então maior ou igual a 2 até o 9, então menor ou igual a 9. Então, ele vai do 2 até o 9. Essa parte está aqui mais forte, aqui, a escada mais forte, corresponde ao domínio da função, dessa função aqui desse gráfico. Beleza? Então, x que pertence a reais tal que x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 9. Ou a gente diz o seguinte, que o domínio da função é o intervalo que vai do 2 fechado até o 9 também fechado, certo, pessoal? Então, esse pedaço que vai aqui do 2 fechado até o 9 também fechado, corresponde a nosso domínio. E quem que vai ser a imagem da função? A gente já olha aqui para o y. Começa aqui do 3, né? E vai até onde? Até o 8, certo? Também fechado, certo? Então, quem é a imagem da função? É y que pertence a reais, tal que o y é maior ou igual a 3, né? Do 3 para cima, né? E vai até onde? Até o 8. Então, menor ou igual a 8, certo? Então, maior ou igual a 3 e menor ou igual a 8. Do 3 até o 8. Ou a gente representa a imagem da função pelo intervalo aqui, ó. O colchete, né? Fechado no 3 até fechado no 8. O intervalo que vai do 3 até o 8 corresponde à imagem, certo? O domínio no eixo x e a imagem no eixo y. Então, olhando para o gráfico, dá para a gente analisar e encontrar onde é que está o domínio e onde é que está a imagem, certo? Olhando para o gráfico de uma função. Beleza, pessoal? Bem simples aí, certo? Então, agora a gente vai seguir resolvendo mais atividades, certo? Só para a gente poder fixar esse nosso conteúdo de gráficos de função aí. Só um momento aí, vou dar mais uma parada, copiem essa parte também aí. Vou dar mais uma parada para a gente apagar o quadro e continuar. Então vamos lá, pessoal, agora uma atividade, certo? Essa atividade está na página 46 do livro de vocês, que um dia eu espero que vocês venham receber, e fala o seguinte, atividade 1, considere os conjuntos A formado pelo menos 2, menos 1, 0 e 1, né? Esses aí são os elementos do A, e B formado pelo menos 1, 3, 7, menos 1, 1, 3 e 7, esse é o conjunto B. E a lei de formação da função tal que h, né, de A em B, né, uma função h de A em B, definida por h de x igual a 2x ao quadrado menos 1. Essa é a lei da função, né, a lei de formação dessa função h de x, 2x ao quadrado menos 1. Aí ele quer que a gente faça o seguinte, letra A, represente a função h utilizando diagrama de flechas. Então a gente vai fazer isso aí, representar essa função usando diagrama de flechas. Letra B, o conjunto imagem de h, a imagem da função h, é igual ao contradomínio da função h, CDH, né? Se for, né, se é e por que é ou por que não é, né, que a gente responde. E na letra C, ele quer que a gente saiba o seguinte, o ponto P1 e H de 1, né? O 1 e o H de 1, o 1 e a imagem dele, pertence a qual quadrante do plano cartesiano? Então ele quer que a gente responda essas questões com relação a essa função aí. Então copiem esse enunciado primeiro aí, pessoal. Eu vou dar uma parada aqui para me apagar o quadro e a gente começar resolvendo pela letra A, né? Que é para representar a função usando o diagrama de flecha. Falou? Então, copinha aí, eu vou parar para a gente começar a resolver. Então, vamos lá, pessoal. Então, o primeiro passo para poder construir o diagrama de flechas é encontrar a imagem de cada elemento do A, certo? Para isso, a gente tem que se lembrar que o conjunto A é formado pelo menos 2, menos 1, 0 e 1. O conjunto B é formado pelo menos 1, 1, 3 e 7. E a lei da função que relaciona os dois é h de x igual a 2x ao quadrado menos 1. Então, a gente vai achar o h de cada elemento do A, né? Ou seja, a imagem de cada elemento do A através dessa função. Então, o que a gente vai fazer? Colocar no lugar do x cada elemento de A, começando pelo menos 2. Então, quem vai ser o h de menos 2? É colocar no lugar do x o menos 2. Se está 2x ao quadrado, fica 2 vezes menos 2 ao quadrado. E o menos 1 continua aqui, né? Que ele faz parte da lei da função. Ora, aí tem que fazer a conta. Menos 2 ao quadrado é 4.
4 vezes 2, 8. E 8 menos 1, 7. Olha. Então a imagem do menos 2 é quem? É 7. Está bem aqui, ó. O 7 faz parte do B, né? Agora, o próximo elemento de A que a gente vai usar é o menos 1. Vamos encontrar a imagem dele. Fazer o H de menos 1 é colocar no lugar do x o menos 1. Se está 2x ao quadrado, fica 2 vezes menos 1 ao quadrado. E esse menos 1 que é da lei continua, é menos 1. Aí vamos lá. Fazendo conta, menos 1 ao quadrado é 1 positivo. 1 vezes 2 é 2. E 2 menos 1 dá 1. E esse 1, olha, tem aqui no conjunto B. Então, quem é a imagem do menos 1? É o 1, certo? Agora a gente vai para o próximo elemento de A, que é quem? O 0. Vai achar o H de 0. O que é achar o H de 0? É colocar no lugar do x agora quem? O 0. Então, se está 2x ao quadrado, fica 2 vezes 0 ao quadrado. Aí, o que é 0 ao quadrado? É 0. 2 vezes 0, 0. Menos 1 dá menos 1. Então, a imagem do 0 é menos 1, que também está aqui no B. Quem é a imagem do 1? A gente vai achar o H de 1. É colocar no lugar do x o 1. Se está 2x ao quadrado, fica 2 vezes 1 ao quadrado. Né? 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 2, 2. E 2 menos 1 dá 1. Então, a imagem do 1 é 1. Que também está aqui no B. Então, olha lá. Para cada elemento do A, a gente encontrou a imagem dele que está onde? No B. Agora que a gente fez isso aqui, a gente vai montar, vai fazer a relação no diagrama de flecha, certo, pessoal? Relacionando cada elemento do A com a sua imagem no B. Falou? Então copiem mais essa parte aí, que eu vou dar uma parada para a gente fazer o diagrama de apagar o quadro e fazer o diagrama de flechas aqui. Então aqui, pessoal, olha lá. Agora, jogando no diagrama de flechas, né, a gente pegou e relaciona cada elemento do A com a sua imagem no B, né? Olha, o menos 2 a gente calculou lá e viu que a imagem dele deu igual a quanto? A 7. Então, o menos 2 a gente liga aqui com a seta para o 7. O menos 1 a gente viu que a imagem dele deu igual a quanto? Deu igual a 1. Então, o menos 1 se relaciona aqui com o 1. O 0, a gente fez lá os cálculos, a gente viu que a imagem dele deu igual a menos 1. Então, o 0 se relaciona com menos 1. E a gente viu também que o 1 se relaciona com a imagem dele também é o 1, ou seja, então o 1 se relaciona com 1. Então tá aqui, ó, esse aqui é o diagrama que representa a função H, né, do A no conjunto B. Pode ver que aqui é o domínio, né, e aqui o contradomínio. Cada elemento do domínio teve uma imagem no contradomínio, né? Na letra B ele quer saber o seguinte: o conjunto imagem de H é igual ao conjunto contradomínio de H? Então a resposta é não, certo, pessoal? Por que a gente percebe? Quem é a imagem de H? São aqueles elementos de B que recebem seta. Quem são eles? Olha, o menos 1, o 1 e o 7. Eles estão recebendo seta porque são imagem de algum elemento do A. Então a imagem de H é quem? Menos 1, 1 e 7. E quem é o contradomínio de H? É todo o conjunto B, que é quem? Menos 1, 1, 3 e 7. Como tem aqui, olha, um elemento do B que não está na conjunto imagem, porque ele não é imagem de ninguém. Então, eles não são iguais. O conjunto imagem é menos 1, 1 e 7. E o conjunto contradomínio, que é o conjunto B, é menos 1, 1, 3 e 7. Né? Com um elemento aqui que tem no contradomínio que não tem na imagem. Então, eles não são iguais. E na letra C, ele quer saber o seguinte: o ponto 1 e H de 1 pertence a qual quadrante do plano cartesiano? Ora, o 1 está aqui. Quem é a imagem do 1? É o 1 também, né? Então o par é 1 e 1. O par 1 e 1 é a abscissa positiva e ordenada positiva. Então ele é um ponto que está no primeiro quadrante, certo? Então o ponto P está no primeiro quadrante, por quê? Porque ele é formado pelos pontos, né? O ponto P é quem é 1 e 1. Abscissa positiva, ordenada positiva, né? O 1 e o 1. Então ele é um ponto que está no primeiro quadrante, certo, pessoal? É ou não é um negócio divertido, moçada? Então copiem isso aí também, que eu vou dar mais uma parada aqui, a gente vai só mais uma para encerrar por hoje. Então agora fazendo essa aqui, pessoal,
Atividade 2, identifique em quais itens abaixo, certo, estão representados gráficos de funções. Justifique sua resposta. Então, olha lá, tem esses gráficos aqui, né? Ó, isso aqui é um círculo no eixo X, y, né? Aqui já tem uma linha, né, no eixo XY. Esse outro aqui tem uma linha bem aqui, ó, paralela ao eixo Y, né? E aqui a gente tem essa outra linha paralela ao eixo X. Ele quer saber qual dessas aí representam funções. Olha. O que a gente percebeu anteriormente? Que para que o gráfico, a linha represente o gráfico, para que a linha represente o gráfico de uma função, né, é preciso que, ao traçar retas paralelas ao eixo Y, perpendiculares ao eixo X, elas toquem apenas um ponto. Olha. E nesse caso aqui da letra A, olha, se a gente traçar uma paralela aqui, ó, olha lá, perpendicular, ela toca aqui, mas também toca aqui, ó. Traçar outra paralela aqui, ó, né? Ela toca aqui, também toca aqui, ó. Então o que acontece? A gente percebe que se a gente traçar retas paralelas aqui, perpendiculares ao eixo X e paralelas ao eixo Y, elas vão tocar a linha em mais de um ponto, né? Quando isso acontece, então não é função. Então isso daqui, ó, não é gráfico de função. Isso aqui não é função. Não é função, certo? Agora esse B aqui, ó. Nesse B, se eu traço paralelas aqui perpendiculares ao eixo X, olha, elas tocam a linha em apenas um ponto, certo? Dá para perceber aí, ó? A gente vai traçando as paralelas aqui, elas vão tocar só em um ponto. Como elas tocam só em um ponto, então essa linha aqui é uma função, né? É uma função. É uma função por quê? Porque as paralelas que a gente traçou aqui estão tocando o gráfico em um único ponto. Então essa daí é função. A da letra A não é, mas a letra B é. Na letra C, olha. Na letra C a linha está perpendicular ao eixo X, certo? O que acontece aí? Então, quando isso acontece, não vai ter linhas aqui do eixo X que nunca vão tocar nela, né? Porque ela está paralela ao eixo Y, então se ela for perpendicular ao eixo Y, já sabe que não é função. Não é uma função, por quê? Porque no caso ela está perpendicular ao eixo X, então não pode. Porque aí tu vai ter situações em que tu vai ter linhas aqui que nunca vão tocar no eixo, nessa linha aqui, então não vão ter imagem, não sei, teria elementos do domingo que não ter imagem, então não é função. Beleza, pessoal? Na letra D, aí tu já tem uma reta paralela ao eixo X. Aí, olha, aqui quando a gente traça as paralelas aqui perpendiculares, ó, todas elas vão tocar em apenas um ponto. Então, nesse caso, como elas tocam em apenas um ponto, essa linha aqui é uma função. Falou, pessoal? Esse gráfico da letra D aqui é o gráfico de uma função porque a gente traçou as paralelas aqui, ó, ao eixo Y e elas tocaram em apenas um ponto. Então, desses aqui, o da letra A não é, o da letra B é uma função, o da letra C não é, né, porque está perpendicular, está paralela ao eixo Y, e o da letra D é uma função, certo? Para que seja função, tem que tocar em apenas um ponto do gráfico. Falou, pessoal? Para a gente poder saber que é uma função. Beleza? Então, valeu por hoje, moçada. Copiem isso aí. Não esqueça de deixar um comentário com o nome e turma de vocês no vídeo. E continuem fazendo a nossa tarefa do segundo bimestre, certo? Já recebi só algumas até agora. Continuem fazendo, entregue ou pelo Cigeduc ou pelo e-mail. Valeu, fiquem com Deus. Só Jesus é o Senhor. Até a próxima.